No episódio de hoje, nós vamos falar, não é nem entrevistar, é um bate-papo, né? Uma conversa. Nós vamos conversar aqui com o Thiago Aguiar. O Thiago, ele é advisor, especialista em startups. Hoje ele trabalha para uma empresa indiana e ele vai falar como é que é também essa relação Brasil e Índia, as oportunidades, o que ele está vendo. Então, assim, conteúdo muito interessante. Não sai daí, acompanhe conosco. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme participar aqui desse podcast tão bem frequentado pelos maiores nomes da governança do Brasil. Eu me sinto em casa aqui na Board, porque eu fiz a Você foi aluno nosso, né? Foi. Tanto do Lean Governance como do PFCC. Sim. Olha aí, fez dois programas. Exatamente. Que bom. E me diz uma coisa, você já deve ter visto alguns dos nossos episódios, né? E eu sempre faço essa pergunta, que é aquela pergunta quebra-gelo, né? Às vezes nem todo mundo está acostumado com uma câmera, alguma coisa do tipo. Mas eu digo o seguinte, ninguém nasce com o cargo ou a posição que eu costumo apresentar. Então você não nasceu advisor, muito menos trabalhando numa empresa indiana. Então conta de forma muito breve para a gente quem é o Thiago. Nasceu aonde, se formou aonde, como foi o início de carreira para você chegar ao ponto de onde você está hoje, a sua especialização. Sim, eu sou formado na FGV, Administração. Eu sou natural de Araçatuba, interior de São Paulo. Minha família é basicamente vinda do agronegócio. Estamos na terceira geração já. Então, após me formado em administração, eu fui trabalhar no comércio exterior. Primeiro como executivo da Perdigão, na época. Hoje é MBRF. E depois eu parti para o empreendedorismo, comecei com importação. Fiquei 18 anos no comércio exterior total. Vamos de pneus, quintas industriais, trabalhei com Ásia, trabalhei com Estados Unidos, trabalhei com Europa, no Oriente Médio. E na pandemia que essa transição aconteceu. A empresa que me fornecia tintas na época americana fechou, ficou um ano fechada. Quando ela voltou, não teve como me fornecer mais pela demanda interna americana. E foi na época que eu pensei em mudar um pouco. Aí entrei procurando trabalho remoto, que na época estava em voga, né? E sempre focado no mercado internacional, que é uma coisa que eu sempre gostei, dessa interação de ligar pontas e trazer novidades, tanto de pessoas. Você já era uma pessoa de comércio exterior, Sim. Já tinha muitos relacionamentos no exterior. Sim. E aí surgiu a oportunidade com a empresa indiana. Não. Aí eu fui contratado por uma empresa americana, na época, que ela era empresa de investimentos em startups early stage, empresa de ventures americana, e minha atuação era de startup hunting, que era procurar startups aqui na América Latina. Então, participei de alguns eventos aqui na América do Sul, a maioria online, porque era na época da pandemia, mas dali em diante eu gostei muito desse mercado, mas eu conhecia mais ele do lado do investidor. Chegava sempre bem recebido, porque eu estava representando uma empresa, investia tantos milhões de dólares por empresa. Tudo que a startup quer é alguém querendo investir nela. E aí você chega com essa bandeira, tem o dinheiro, costa quente aqui dos americanos buscando startup. Exatamente. E aí conseguimos investir, foram um ano e meio de atuação, alguns milhões a gente conseguiu investir, mas é aquela história, mais de 100 empresas analisadas para você conseguir um investimento. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu quero que depois você entre na questão da empresa indiana que você atua hoje. Olha só o que ele falou aqui para gente. Você avalia 100 startups para colocar dinheiro em uma, duas ali, startups que de fato estão num posicionamento, tem um mínimo de governança ou do seu case bem apresentado para que um investidor tenha interesse em aportar dinheiro. Então, pessoal, a gente está falando aqui de oportunidades perdidas por 90 e tantas startups. De forma assim, resumida, o que um investidor, e no caso esse americano, levava em consideração para dizer go ahead ou não? Investimos, aceleramos ou não para essas 100 que afunila para poucas? Na época, era um nicho específico, eles sempre procuravam um certo nicho. Era early stage, focado em IA principalmente. Isso era 21, 22. Então, o mercado estava começando a ficar muito aquecido essa parte. A falar de IA, né? Hoje exatamente. Popularizou, mas ainda ali, saindo da pandemia... E eram empresas que precisavam, assim, ter essa intenção de intensificar
a aplicação da IA nos seus negócios. Então, assim, de repente ela não era uma empresa de IA, mas que ela fosse uma startup já focada nesse objetivo de aumentar o uso da IA. Eles tinham sempre esse objetivo. Então quer dizer que existem investidores que o case da startup pode ser excelente, mas não no mercado onde o investidor quer atuar. Exato. E aí ele descartava essa startup. Você ficou lá 1 ano e meio. Fiquei 1 ano e meio, sim. Esse 1 ano e meio, mais ou menos, que você falou, de milhões aí, de número de startups, tem uma ideia? Foram 13 ou 14. Que foram investidas. Até $2 milhões cada uma. Quando o investidor coloca esse dinheiro na startup, isso é um empréstimo, ele compra equity, como que é a forma? Ou varia? No Venture Capital, normalmente, as empresas são investidas, e aí as que têm já governança minimamente organizada, eles têm uma cadeira, participam da gestão, né? Eles querem acompanhar para que aquilo dê certo, né? Atuam naquele modo hands-on, eles estão juntos sempre na gestão, porque o Venture Capital não existe não tem garantia, não tem esse tipo no mercado corporativo normal. Isso que diferencia o mercado do Venture Capital do mercado tradicional. Você acreditar na ideia, ler a tese, identificar. Existe uma atração inicial, tem sempre o MVP, né? Que se diz o mínimo produto mínimo viável. E a partir dessa tração inicial se vê a possibilidade de crescimento, e esses investidores early stage são os que acreditam mesmo, que dão a primeira... E normalmente entram no equity, então. São um sócio ali minoritário do negócio, exatamente, torcendo para que lá na frente essa empresa possa ter uma venda e ele faz o tal do exit, é isso? Com o seu capital multiplicado por X vezes que aquela startup se tornou. Só que nem tudo são mar de rosas, né? Não. Algumas dão certo, são vendidas, outras não. Nossa. É o risco do negócio. É o risco. E assim, de cada 20, uma normalmente escala. É por isso, agora eu estou pensando uma coisa aqui, Thiago. É por isso que investidores seriais, eles investem um pouquinho em muitas startups, porque estatisticamente algumas vão explodir. Exatamente, e pagar todas as outras. E a grande maioria não vai dar certo. É isso. É isso. Vamos lá. De 20, 3, 4 vão crescer e uma paga a conta no restante. Olha, essa é a média. Você ficou 1 ano e meio nessa empresa americana fazendo isso. 1 ano e meio, sim. Aí, pandemia passou, o mercado voltou meio que se estabilizar ali, acredito que 2022, 2023. A partir de 23, 24, por ali. Eu tinha já... Aí, com essa atuação, transformei meu LinkedIn em Venture Capital, funcionário de Venture Capital, profissional de Venture Capital internacional, todo em inglês. E aí, muita gente foi se conectando. E foi nessa época que a founder indiana se conectou comigo. Então, eu estou pegando ganchos aqui da sua informação, que isso é importante para quem está nos assistindo. Então, a plataforma para se tornar conhecido do Thiago foi o LinkedIn. Aqui na Board Academy a gente sempre fala isso para os nossos alunos, da importância de você ter visibilidade e autoridade. Você pode ter um conhecimento, uma experiência fantástica, mas quem não é visto não é lembrado. Então, ter um LinkedIn profissional, bem escrito e voltado para o mercado do qual você tem interesse é o primeiro passo.